Então, né, pessoal, alguém deve ter chegado finalmente no ouvido do Lula e falado para ele o tamanho da besteira que ele disse lá a respeito de Israel, vinculando Israel, comparando, né, a situação lá na faixa de Gaza com o Holocausto, com aquilo que Hitler fez contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Lula saiu em sua própria defesa aqui, deu uma entrevista lá, parece que para a Rede TV, né? Séculos que eu não assisto a Rede TV, nem sei o que passa nesse canal. A entrevista foi ao ar, parece que ontem à noite, dia 27, né, às 10 horas então à noite, né, estou gravando isso aqui no dia 28, portanto já teve a repercussão dessa história aí e tudo mais, e de fato aqui o Lula tentou se explicar dizendo que na verdade ele não falou nada disso, quem interpretou que ele estava falando a respeito do Holocausto foi o primeiro-ministro de Israel, que ele não usou essa palavra em momento algum, né? Não usou a palavra, mas deixou claro do que ele estava falando. Aquela história, para meio entendedor, meia palavra basta, não é? Para bom entendedor, né? E de fato aqui o ministro de Israel aqui, inclusive, né, reagiu, ministro de Relações Exteriores no caso aqui, que é o Israel Katz, reagiu a essa fala do Lula, ridicularizando, é claro, e falando o seguinte, que ele tem que ter coragem, né, de assumir o erro, de ter vergonha na cara e pedir desculpas pelo que ele falou. Vamos conversar sobre isso aqui, vamos ouvir o Lula dando essa explicação esfarrapada dele a respeito desse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos ouvir aqui em primeiro lugar o que o Lula falou nessa sua entrevista aqui, então, né? O trecho específico em que ele trata desse tema. Vamos ouvir da própria boca do Lula. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. O primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Realmente, eu não tenho nem o que falar a esse respeito. Primeiro, que ele fala aqui que estão morrendo pessoas do Hamas. O Hamas não tem pessoas, o Hamas tem terroristas, né? Não são seres humanos, são terroristas. Merecem a morte, sem dúvidas, aí, pelo estrago que eles causam para a sociedade, para a humanidade como um todo, né? E o Lula vem aqui falar que o Brasil foi o primeiro país a criticar, a condenar publicamente os ataques feitos pelo Hamas contra Israel. Pelo amor de Deus, de onde que ele tirou isso? Demorou um tempasso para se manifestar a esse respeito, demorou muito mais para chamar aquilo de atos terroristas, não falou isso, o governo não falou, o Lula demorou bastante para tratar a coisa nesses termos e ele nunca chamou o Hamas de grupo terrorista. Até hoje ele não falou isso em momento algum, um baita de um hipócrita sem dúvidas, né? Mas o ponto aqui central é o que ele falou a respeito do Holocausto, né? Não, eu não usei essa palavra, quem fez essa interpretação aí foi o primeiro-ministro israelense lá, o Benjamin Netanyahu, que é uma grande mentira. O mundo inteiro entendeu o que o Lula queria dizer com aquela fala dele lá. Quando ele falou, comparou o que Israel estava fazendo na faixa de Gaza, né? Toda a questão militar ali na faixa de Gaza, com as ações do Hitler contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, não há o que se entender a não ser o Holocausto, que é a definição exata, o nome que define essas ações citadas pelo Lula. Ele não usou a palavra, mas ele descreveu o evento em si, né, que essa palavra significa. O cara é um baita de um hipócrita, sem a menor sombra de dúvida, né? E de fato, para mim, isso aqui repercute a preocupação que o Lula talvez nutra em relação ao que ele falou, as repercussões disso aí de forma geral, lá fora e aqui no Brasil também, você está acompanhando, eu falei aqui no canal em outros vídeos também sobre o pedido de impeachment que está sendo movido contra o Lula, que já tem recorde de pedidos aí, de assinaturas, né? Mais do que aquele pedido que derrubou a Dilma lá em 2016.
E eu fico imaginando aqui, né, fico lembrando, certamente você se lembra também do super pedido de impeachment que fizeram contra o Bolsonaro lá no passado. Kim Kataguiri estava lá do lado da Jandira Fegali e de outros membros do atual governo, da atual base governista do Lula. Kim Kataguiri estava lá de máscara, assinando o protocolando, né, o super pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O super pedido de impeachment contra ele não tinha esse tanto de assinaturas que o atual pedido movido pela Carla Zambelli tem contra o Lula, né? Então, realmente, o Lula deve estar ficando um pouco preocupado com isso para aceitar falar publicamente nesses termos, aí tentar limpar a sua barra. Veja que ele não desdisse nada, né? Ele apenas está querendo tirar o tema, né? A palavra, o tópico, Holocausto dessa conversa aí e dessa história, né? O pessoal do antagonista aqui, inclusive, coloca o título da notícia assim, né? Hitler ficou conhecido pelo quê, Lula, né? Quer dizer, ele citou Hitler nominalmente, citou os judeus aí, né? O termo que ele falou foi assim, ó, que ele falava que nunca tinha existido, ele falou que nunca existiu nada parecido com o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, né? E aí, como se chama isso, né? Qual é a palavra que descreve esse evento do ponto de vista histórico, né? Holocausto, obviamente, aí, e tudo mais, né? Então, aqui, conforme eles colocam aqui, tem 3 possíveis explicações para o Lula achar que pode distinguir essa expressão quando Hitler resolveu matar os judeus do termo holocausto, né? Então, a primeira possibilidade é que o Lula não sabe história, a segunda possibilidade é que ele é um desonesto intelectual, e a terceira possibilidade é as duas coisas, né? Então, realmente, a coisa aqui é extremamente, chega a ser cômica, de tão absurda, de tão ridícula, né? E aí o ministro lá de Israel, conforme eu falei, das relações exteriores, o Israel Katz, reagiu a essa fala do presidente Lula aí, né? Ridicularizando realmente o que o Molusco falou, porque a coisa é simplesmente bizarra, né? Então, ele disse o seguinte, lá publicou no seu Twitter, né, a respeito da declaração do Lula, afirmando o seguinte: o presidente Lula, em uma entrevista para o É Notícia, programa da Rede TV, ficou evasivo e disse: não falei holocausto. Lula, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto, né? E ele falou ainda o seguinte: não vamos esquecer nem perdoar, envergonhe-se e peça desculpas. Mais um grande papelão do Lula do ponto de vista das relações exteriores, relações internacionais, sem dúvida, né? Aqui é algo totalmente lastimável e que mereceu mais um puxão de orelha aí, escalando mais um degrau nessa crise diplomática que está acontecendo entre Brasil e Israel. Pelo menos eu acredito que não vai haver um corte de relações diplomáticas nem nada disso, uma coisa mais drástica, até mesmo porque a manifestação lá do dia 25, né, que o Bolsonaro convocou lá e tudo mais, demonstrou para o mundo, assim, e as imagens circularam ao mundo, que o Brasil não compactua com esse tipo de manifestação do Lula, com esse posicionamento do Lula. O povo brasileiro não compactua com isso, né? Aliás, pesquisas aí mostram que de 85% a 90% da população brasileira discorda do Lula quanto a esse tema. Ou seja, o Lula é praticamente uma unanimidade negativa aqui no Brasil em se tratando das falas a respeito de Israel, né? Então, pelo menos desse ponto aí, a gente consegue imaginar que a coisa já esfriou um pouco em relação às relações diplomáticas entre Brasil e Israel, aquela coisa de um Estado em relação a outro Estado. Agora, o presidente brasileiro é cada vez mais uma persona não grata no território de Israel, com razão de fato aí, né? E que realmente a coisa não tem muito o que se dizer a esse respeito aí e tudo mais, né? Fez a publicação lá então, né, o senhor o Israel Katz, ridicularizando o Lula. Aliás, vamos até olhar aqui, parece que tem uma foto que ele publicou aqui também, uma imagem de inteligência artificial, né, com um cara que, não é o Lula, a quantidade de dedos aqui eu acho que está correta, né? Também não vale muito a pena caprichar demais fazendo a inteligência artificial, o prompt ali para sair bacaninha, nem nada disso, né? Mas realmente está escrito aqui na imagem, na foto, eu não disse holocausto, né? Então, aqui, de fato, colocaram a foto de bandeiras do Brasil e de Israel aqui e tudo mais, não sei se feitas por inteligência artificial, talvez sim, mas, de fato,
A coisa aqui, ao que parece, repercutiu ainda pior para o Lula, se é que é possível. Uma grande vergonha, uma grande lástima para o Brasil, mais uma vez, por parte desse energúmeno que ocupa a presidência da República. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro, que tivesse dito 10% do que o Lula falou, né? O mundo inteiro estaria caindo em cima dele. Mas com o Lula aqui, a coisa não vai muito adiante, a mídia fica passando pano, relativizando, um ou outro veículo de comunicação como antagonista, né? Que eu não diria que é um veículo de direita, mas é um veículo certamente anti-Lula, um ou outro aí acaba repercutindo essa história, acaba mostrando o absurdo que o Lula falou realmente, mas, de maneira geral, o pessoal parece até que esqueceu, né? Varreu para debaixo do tapete essa história. Se fosse o Bolsonaro, a coisa estava repercutindo até agora, estava ecoando por todos os lados, né? Mas a gente sabe que a mídia brasileira ultra-esquerdista tem um lado muito claro, um lado muito evidente, que é o lado do Lula. Não obstante, todos os absurdos que ele fala, os absurdos que ele faz, os absurdos que ele comete, né? Vamos ver até onde o Lula consegue emplacar essa história aqui, porque a coisa tá ficando feia para ele internacionalmente. Aquele plano de prêmio Nobel da Paz dele, aquele sonho, foi por água abaixo com essa declaração, sem dúvidas, né? E principalmente aqui no Brasil, no mínimo, o Congresso Nacional está ficando um pouco de saco cheio desse tipo de coisa aqui, e está vendo com bons olhos, é claro, uma parte considerável já do Congresso, inclusive da base aliada do Lula, vendo com bons olhos a possibilidade de levar isso aqui um pouco adiante para dar um pouco de trabalho para o Molusco. Mas e o que você achou de mais essa declaração estúpida do governo do presidente Lula? Deixe aí o seu comentário, deixe a sua opinião a respeito desse tema, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.